Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre: existe um lugar preferido que nós podemos ir em nossos sonhos? E qual a mensagem do nosso subconsciente com relação à linguagem de associação que são os sonhos? Então, na história, na narrativa do seu sonho, você vai se encontrar em um lugar aonde geralmente na nossa infância, adolescência ou juventude nós gostávamos de ficar, nós gostávamos de ir. Geralmente porque nós estávamos passando por alguns problemas, por exemplo. Precisávamos tomar algumas decisões, precisávamos nos recuperar de alguma coisa que aconteceu ou fizeram conosco. Nós, mesmo crianças, mesmo adolescentes ou jovens, nós nos recolhíamos a este lugar para, da nossa própria forma, meditar, orar, ali tentar apaziguar as vozes dentro de nós, como uma reflexão, uma introspecção. Eu vou contar um depoimento pessoal para que vocês possam entender melhor isso. Então, durante a minha infância e adolescência, eu estudei no mesmo colégio, da primeira à oitava série. E neste colégio, na parte de trás desse colégio, havia ali umas árvores bem grandes, bem altas. E próximo a essas árvores havia uma calçada, um calçamento. E geralmente quando eu estava triste na hora dos intervalos e não queria ficar ali com outros colegas no recreio, eu me retirava para este lugar e ficava sentado ali. E interessante que essas árvores que havia ali, ela dava, as sementes dela eram bem interessantes, eu não sei que espécie que é, mas era como se fosse uma noz, só que dentro tinha uma tampinha. E quando você tirava essa tampinha, ou caía naturalmente, havia ali as sementes com uma espécie de asa, uma asinha só. E elas se desprendiam lá do topo dessa árvore, e essas sementes, elas vinham rodando, como um helicóptero até encostar no chão. Então eu lembro bem que durante esses 8 anos que eu estudei ali naquele colégio, eu sentava naquele calçamento ali, naquela calçada, era na parte de trás do colégio, e poucas pessoas iam naquele lugar. E eu ficava ali. Geralmente quando eu estava triste ou quando acontecia alguma coisa, eu precisava me recuperar daquilo. Como eu disse para vocês, acalmar as vozes internas. E eu sentava e ficava ali, escutando os pássaros, um silêncio e vendo essas sementes descendo e caindo. E durante mesmo 8 anos eu fiz isso. Era um lugar que me acalmava, acalmava muito. Esse lugar, claro, ficou gravado na minha memória. E até hoje, depois de mais de 30 anos, de vez em quando eu sonho que eu estou nesse lugar, que eu estou sentado ali naquele calçamento, vendo aquelas sementes cair, vendo aquelas árvores. E essas árvores nem existem mais lá no lugar, já foi cortado, acho que fizeram até outra coisa ali, um calçamento onde havia essas árvores. Aqui nós não estamos falando de viagem astral ou desdobramento. Não é o meu espírito que vai até aquele lugar e presencia tudo isso de novo, não. Aqui eu estou falando de uma viagem que nós fazemos a nossas próprias memórias enquanto estamos dormindo. Então, em alguns sonhos eu me encontro novamente naquele lugar, como se um pedacinho da minha mente fosse lá naquelas memórias e sentasse novamente naquele lugar. E por quê? A pergunta é: por que nós fazemos isso? Cada um de vocês tem um lugar assim. E geralmente nós escolhemos um lugar assim na nossa infância, na nossa adolescência. Um lugar que nós queremos ficar sozinhos, com nós mesmos, com a nossa própria mente. Algo aconteceu, uma situação, problemas em casa, alguém falou algo que nós não gostamos, alguém tirou sarro de nós, ou nós estamos com um ponto de dúvida, algum medo. Então nós nos recolhíamos a este lugar. E uma espécie de introspecção que nós fazíamos do nosso próprio jeito, pois éramos novos, imaturos, mas ali acalmávamos essas vozes.
E está gravado na nossa mente esse lugar, cada detalhe dele. Mesmo o que você nunca tenha prestado atenção, mas foi tudo registrado na sua mente, o subconsciente guardou isso. E a pergunta, mais uma vez, é por que nós vamos a esse lugar? Porque mesmo agora, adultos, mesmo depois de muitos anos, que nós nunca mais fomos naquele lugar, nós enfrentamos situações no dia a dia, às vezes difíceis. Temos ponto de dúvidas em nossas vidas que nós precisamos tomar uma decisão, fazer uma escolha, e nós estamos com medo. Ou realmente alguém disse alguma coisa para nós e acabou nos entristecendo, nos deixando abatido, cabisbaixo. E nós queremos nos retirar para um lugar agora adulto, em vida desperta, acordados. Nós queremos nos retirar para um lugar para pensar melhor, para acalmar essas vozes interiores, mas não tem mais aquele lugar. Às vezes nós moramos distantes, em outras cidades, não podemos ir mais naquele lugar, nós não temos tempo de nos retirar para um lugar. Então o que acontece? Em nossos sonhos, durante os nossos sonhos, enquanto estamos dormindo, a nossa mente nos leva a partes dessa memória. Exatamente naquele lugar que nós íamos para meditar, para fazer essa introspecção, essa reflexão sobre nós mesmos, os acontecimentos à nossa volta, por que estávamos num estado abatido, tristes daquele jeito, ou simplesmente para ficarmos sozinhos. A nossa própria mente, durante os sonhos, nos faz viajar para aquele lugar. Mas entenda, mais uma vez, não é uma viagem astral, não é um desdobramento do seu espírito, é uma viagem psíquica. É somente dentro da sua mente, é uma atividade do seu sonho. E a nossa mente realmente quer que nós estejamos naquele lugar porque nós precisamos. Nós precisamos nos acalmar, nós precisamos tomar algumas decisões e precisamos relaxar, precisamos aquietar as vozes dentro de nós para fazermos isso. Então, geralmente, quando nós sonhamos que estamos naquele lugar, que nós gostávamos de ir, que nós ali nos acalmávamos, é porque estamos passando por algum momento assim, de indecisão, de tristeza, de ansiedade, angústia, enfrentando alguma situação difícil, e nós precisamos relaxar. E geralmente também, depois que nós acordamos de um sonho onde estávamos, naquele lugar que gostávamos de ir, nós acordamos mais dispostos. Acordamos com a mente mais calma, meio que superado o que aconteceu, ou até mesmo com respostas que nós precisávamos dela, para poder agir durante o dia, para poder agir durante a semana, e que nós não conseguíamos encontrar porque não conseguíamos calar aquelas vozes interiores. Mas agora, depois que a nossa mente, no nosso sonho, nos levou para um lugar calmo que gostávamos de ir, agora melhorou. Foi uma terapia. Mesmo em nossa mente, enquanto estávamos ali, mas todas as memórias recentes eram organizadas. Enquanto, por exemplo, vou pegar o meu exemplo, eu sonhava que estava sentado lá atrás daquele colégio, vendo aquelas árvores, escutando o som dos pássaros. Todas as informações adquiridas nos últimos dias eram então organizadas como se fosse um bibliotecário, guardando os livros bagunçados de informações que eram recolhidos durante o dia e ajeitando nas prateleiras da nossa mente, do nosso cérebro. Conexões entre memórias que antes não existiam são feitas durante esse processo, enquanto estamos ali nos sonhos, naquele lugar preferido. Por isso que muitas vezes acordamos com respostas que procurávamos e não conseguíamos. Claro, não havia conexão entre algumas partes do nosso cérebro com informações necessárias para chegar a elas. Mas agora, enquanto nos nossos sonhos nós estávamos naquele lugar preferido, nós conseguimos relaxar, acalmar nossa mente. Então as conexões foram formadas. E agora fica fácil, existindo uma ponte entre algumas informações que antes não existia, fica fácil nós chegarmos a determinadas conclusões, para fazer determinadas escolhas, tomar determinados posicionamentos. É um sonho em que realmente nossas vozes interiores, quando despertos, são acalmadas. E que
Despertos nós não temos tempo de fazer isso, mas nos sonhos nós fazemos. E acordamos então bem. Acordamos com mais vontade de viver e enfrentar outros desafios, porque conseguimos superar aqueles que nos estavam deixando inquietos. Então, se você tem sonhos aonde a sua mente te leva àquele lugar preferido de quando você era jovem, de quando você era criança e gostava de ficar, e ia até lá para fazer uma reflexão, uma introspecção, para superar algumas coisas que aconteciam na sua vida, que faziam com você e você ficava triste, deixa nos comentários desse vídeo, conta como que era esse lugar, coloca isso para fora, compartilha as suas experiências com outras pessoas, elas vão ler o seu relato e vão aprender com o que você viveu, com o que você vive ainda, pois afinal, mesmo não existindo mais aquele lugar de antes ou estamos distante deles, a nossa mente, ela faz sacrifícios e nos leva até lá. E quando nos sonhos nós estamos lá, nós revivemos toda aquela experiência de antes, de nos acalmar, de nos fazer conversar com nós mesmos sobre tudo o que fizeram com nós ou o que está acontecendo conosco. Então, como num passe de mágica, quando acordamos, a nossa mente está calma, relaxada e tranquila. Para aí sim, podemos enfrentar outras pedras no caminho que virão, porque a vida é assim, é feita de obstáculos. E nós vamos enfrentar todos. Estamos até aqui agora, chegamos aqui agora, nesse momento, fazendo isso e vamos continuar fazendo com a graça de Deus e nós vamos continuar vencendo com a graça de Deus. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo. No mais, tenham bons sonhos, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês na sua mais infinita paz, bondade, sabedoria e amor. E até o próximo vídeo. Tchau!